apresentação da doutora Andréia. Então, boa noite a todos. Hoje é dia 6 de abril, né, de 2021. Hoje nós temos um encontro da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, voltado para os pais, principalmente, que são o nosso público hoje de pais, professores, né, pessoas que lidam com crianças e adolescentes e precisam de informação, e a Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, então, decidiu trazer esse encontro para falar sobre o impacto, né, das tecnologias e dispositivos que conectam à internet, e principalmente dispositivos eletrônicos, do desenvolvimento infantil. E quem vai falar sobre esse assunto hoje é a doutora Andréia Giacomo, né, que eu vou apresentar, é coordenadora do nosso departamento de ambulatório e da parte de medicina ambulatorial, pediatria ambulatorial. A doutora Andréia é uma colega que sempre é muito, além de muito querida, tem um currículo impressionante, né, é uma pediatra que praticamente ficou quase 15 anos completos, básicos, com terapia intensiva pediátrica. Atualmente ela faz consultório de pediatria e ela também é professora do curso de medicina do UniCeub. Foi formada pela UNB, né, fez residência em pediatria e terapia intensiva pela Unicamp, mestrado em saúde da criança e adolescente pela USP de Ribeirão Preto. Também tem como predicado ser mamãe da Gabi de 10 anos e do Miguelzinho de 7 anos. Doutora Andréia também, além de ter acesso pela Sociedade de Pediatria, ela também tem um Instagram com o qual ela também informa aos colegas, que é excelente, eu recomendo. Então pode começar, Andréia. Aos colegas e às pessoas que vão participar, podem lançar perguntas ao chat, que ao final a gente vai procurar passar para a doutora e responder. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, a apresentação da Mila, agradeço ao Dr. Denis pelo espaço, né, os meninos, acho que eles vão vir dar boa noite, pelo que eu estou sentindo aqui, Miguel. Boa noite! Vamos, filho, está na aula. Desculpa, gente, boa noite, mas vocês sabem que essa é a realidade de mãe, pediatra, é assim, né? Então, eles dormem cedo. Boa noite para todos! Miguel, por favor, fecha a porta, meu filho. E a gente vai se adaptando a essa nova realidade, né, dos nossos encontros, assim, é bom que isso aconteça. No começo eu ficava tão nervosa, eu pedia tanta desculpa, e agora a gente já sabe que depois de um ano as coisas são um pouco diferentes, né? Esse aqui é o Miguel, essa imagem foi autorizada por ele, né, porque toda coisa que eu coloco dele, eu pergunto se eu posso colocar. E é bem um pouco disso tudo que a gente vai falar, do impacto dessas tecnologias no desenvolvimento infantil. A Mila falou na aula que ela fez para os pediatras semana passada, sobre essa questão da transição da geração, né? E nós somos essa geração. Eu ensino a meus pais, né, um pouco, eles têm mais dificuldade para aprender, as crianças me ensinam muito, né? E eu vejo a facilidade com que eles têm de ler os livros, e aqui é um Kindle, o Miguel está lendo, com muito mais facilidade do que eu tenho, de encarar um livro dessa maneira, né? Então, ele é millennial, e ele está me ensinando muitas coisas. Antes da gente começar, para a gente se situar no mapa do mundo, né? Eu trouxe esse estudo do Lancet de 2016, mostrando um mapa dos países com risco de atraso de desenvolvimento nas crianças de países de baixa e média renda. Então, a gente via o Brasil aqui nessa situação, com mais de 20%, né, desse risco. Um mapa que é um mapa muito desigual, situações críticas em alguns locais, e que em 2010 tem um contorno um pouquinho diferente. Então, a gente vê que o nosso país realmente, com as metas do milênio, que é a organização, a ONU, a OMS, vem trabalhando, né, com metas de erradicação de pobreza, de melhores condições de vida, a gente percebe o efeito disso, né? Então, em 2010, o nosso país tinha um risco de menos de 20%. Então, a gente avança em alguns aspectos. A gente não contava com uma pandemia no meio do caminho, né? Então, 2019, 2020, 2021, nós vamos ter talvez outro desenho desse mapa. Mas, por enquanto, o Brasil está aí. Antes da gente entrar no impacto, eu vou falar um pouquinho para vocês, como pais, alguns conceitos de desenvolvimento que são importantes. Hoje a gente sabe que aproximadamente 1 em cada 8 crianças
pode ter alteração do desenvolvimento que interfere de forma significativa em sua qualidade de vida e inclusão da sociedade. Essa é uma imagem da OMS, que esse é um dado da OMS, e essa é uma imagem do Harvard, do Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, mostrando que 90% do cérebro da criança se desenvolve antes dos 5 anos. Isso é uma imagem que simplifica um pouco as coisas. A gente sabe, né, Mila, que o cérebro está aí em desenvolvimento, o último fechamento, né, de sinapse vai acontecer aí em torno de 20, 21 anos, que é exatamente essa região pré-frontal aqui, mas é para chamar a atenção realmente da grande importância desse período da vida, que é a primeira infância, os primeiros 6 anos de vida. Nós ganhamos um aliado, nós pediatras ganhamos um aliado muito importante nessa valorização da primeira infância. Esse senhor é o professor James Heckman, ele é um professor de economia da Universidade de Chicago, que ganhou o prêmio Nobel em 2000, mostrando que para cada dólar investido em políticas públicas destinadas às crianças de até 6 anos de idade, existiria $7 economizados em políticas de compensação e assistência social. Quando ele mostra para o mundo, né, que além de tudo que a gente como pediatra já sabia da importância da gente cuidar do início da vida, quando ele mostra para o mundo que economicamente também é rentável investir nessa primeira infância, os olhos do mundo se voltam para políticas de proteção dessa primeira infância, né, através de ações governamentais e não governamentais. Então, sem dúvida, ele foi um dos grandes aliados que nós ganhamos, né, nessa luta de valorização da infância. Aqui, só para vocês entenderem como que a gente, na pediatria, entende o desenvolvimento infantil. Ele é dividido em 4 domínios. Físico, crescimento físico mesmo, de ganho de peso, alimentação, nutricional, desenvolvimento linguístico, cognitivo e socioemocional, que são as funções executivas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente delas. O que é importante vocês, como pais, saberem? A gente sabe disso como pediatra, e a gente trabalha cuidando desses 4 domínios. Que o avanço em um desses domínios vai catalisar, vai propiciar o avanço nos outros domínios. Então, se eu tenho uma criança que cresce bem, que cresce com saúde, ela tem um desenvolvimento linguístico, cognitivo e socioemocional, faz essa passagem com muito mais facilidade. Da mesma forma que se eu tenho uma criança que tem alguma doença crônica, que tem algum problema de saúde, eu posso emperrar o desenvolvimento, o avanço em outras áreas do domínio do desenvolvimento infantil. Então, eles são interligados. Esses 2 últimos, cognitivo e socioemocional, estão intimamente ligados às condições dos seus cuidadores. Então, a importância de a gente ter crianças que têm cuidadores preocupados com o seu desenvolvimento vem daí, né? Outra coisa que é clássica, que a gente sempre vê nessas aulas de desenvolvimento, isso aqui são placas de histologia, que é o estudo dos tecidos, e aqui é do desenvolvimento do cérebro. Então, a gente vê as conexões dos neurônios aqui do nascimento até 2 anos, o boom de conexão que se forma, o emaranhado de conexão que vai se formando nesse período tão curto da vida, né? E não deixa dúvida da importância disso. Esse outro estudo que eu gosto muito de mostrar também, que é da Universidade da Califórnia, eles avaliaram por 15 anos, através de técnicas de ressonância magnética funcional, o amadurecimento desse cérebro. Então, a gente observa que as áreas vermelhas são as áreas com maior quantidade de substância cinzenta imatura. E elas a sequência de desenvolvimento, então, começa das regiões posteriores para a região anterior. É assim que vai acontecendo. À medida que o cérebro vai amadurecendo, então, primeiro as funções básicas de visão, audição, até chegar nessa área anterior que eu falei lá da área pré-frontal, que é então, o excesso de conexões que a gente tem aqui vão sendo deletados conforme a gente usa, né, como se fossem sistema computador, para quem mexe muito com computador, como se fossem arquivos que a gente não tem mais interesse, que a gente não usa, a gente vai deletando, então essas conexões vão se moldando, e outras vão sendo reforçadas, né,
com o fechamento, por último, dessa área aqui, que é onde a gente tem as funções executivas, que são as funções que planejam, né? Existe um grau de amadurecimento um pouco maior. Então, é isso aqui que eu estou falando, desde dentro da barriga da mãe, desde antes do nascimento, a gente observa o desenvolvimento de algumas vias sensoriais, de visão, de audição, né? Então, essa primeira onda de desenvolvimento da criança. Depois, no primeiro ano, a gente tem aí o desenvolvimento, né, da questão da linguagem, a gente vai avançando. E, por último, a função cognitiva superior. Por que que é importante a gente entender essa sequência, vocês como pais entenderem essa sequência? Não dá para a gente cobrar de uma criança de 3, 4 anos capacidade de criança de 8, 10 anos. Então, isso serve para tudo que a gente ensina para eles. Então, na hora que eu estou estimulando um bebezinho, um recém-nascido, o que que eu tenho que estimular? É a visão, é a audição, né? Então, é o contato com a minha voz, é o contato com o meu rosto, do rosto da mãe, que eles vão entender. E essas funções executivas, aqui, a função cognitiva superior, ela vai englobar um conjunto mais amplo de processos e habilidades que vão gerenciar e controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. Então, para que eu tenha isso aqui desenvolvido, né, são 3 pontos que a criança vai atingindo. Então, o autocontrole, o controle inibitório, a criança que sabe, né, uma criança de 10 anos sabe que tem algumas coisas que ela não faz mais em público, enquanto uma criança de 2, 3, 4 anos não tem a menor noção disso. A memória de trabalho, né, a flexibilidade cognitiva. Se eu tenho uma criança de 2 anos e ela encontra um obstáculo na frente, ela vai parar e esperar que o pai e a mãe resolvam. Se eu tenho uma criança de 6, 7 anos, ela vai achar uma saída muito rapidinho daquele obstáculo. E é interessante a gente observar isso, porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, o cérebro da gente vai perdendo também essa área pré-frontal, né, vai atrofiando algumas regiões do cérebro e a gente vai perdendo novamente. Então, é por isso que o idoso, na hora que ele tem ali uma cadeira no meio do caminho, dependendo do grau de lesão cerebral que ele tem, ele vai ficar parado esperando que o cuidador tire aquela cadeira. Então, é um ciclo, né, de amadurecimento e regressão também. Eu queria mostrar para vocês, vamos ver se passa, essa série desses vídeos do Centro de Harvard, mostra um pouquinho para os pais, para os leigos, mas para os médicos também, a importância das experiências na arquitetura do cérebro. Então, é uma linguagem fácil, eu só vou mostrar esse, vamos ver se está. Está passando, Mila? O som está saindo? As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro.
Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, nessa série de vídeos, eles também trazem outros sobre ação e reação, estresse tóxico. O núcleo de ciência pela infância é bem interessante vocês conseguirem acessar, acho que vocês vão gostar. O que eu quis trazer é exemplificar, né, tudo isso que eu falei com um recurso visual que eu não consigo passar para vocês da forma que eles colocam. Então, diante de tudo isso que a gente sabe, que a gente conhece, a Sociedade de Pediatria vem desde 2016 fazendo alguns alertas e eu trouxe os mais recentes. Então, em dezembro de 2019, um pouquinho antes de tudo isso, essa história da pandemia começar, né, a sociedade lança um alerta com menos tela, mais saúde. Então, nesse documento, o que eles relembram aqui? O marco legal da primeira infância, né? Falando da importância da promoção, da formação de cultura, promoção por meios de comunicação, que a criança, além do direito de brincar, de ser estimulado, se desenvolver, ela tem que ser protegida, né? E aí coloca a questão do bullying, do cyberbullying, que era uma coisa que a gente já vinha lidando antes da pandemia. E fala também, né, dessa questão do marco civil da internet, fomentando a educação digital, mas lembrando também da lei recente da proteção, Lei Geral de Proteção dos Dados de 2018, que deve ser aplicado para os dados pessoais, inclusive das crianças. Então, esse documento está disponível no site da Sociedade de Pediatria, e ele lista os principais problemas médicos e alertas de saúde da criança e do adolescente, segundo os profissionais da sociedade. Então, a gente já estava lidando com a dependência digital, o uso problemático das mídias, problemas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade, depressão, transtornos de déficit de atenção, a área da Mila aí, né, de hiperatividade, transtornos do sono, transtornos de alimentação. A gente tem tanto a questão do sedentarismo com sobrepeso, obesidade, mas também do estímulo a comportamentos nocivos, né, anorexia, bulimia, grupos de internet ensinando e mostrando isso, o sedentarismo e a falta da prática de exercícios. O bullying, cyberbullying é um negócio assim, né, que quando acontece, ele é devastador naquela família. Transtorno de imagem corporal e autoestima, risco de sexualidade, nudez, o sexting, a sextorção, o abuso, os comportamentos autolesivos, o aumento da violência, abusos e fatalidades, problemas visuais, a miopia, síndrome visual do computador, problemas auditivos, transtornos posturais e musculoesqueléticos, e além do uso de outras nicotina, vaping, outras coisas que vão sendo estimuladas aí dentro dessa mídia. Então, a gente precisa entender os principais fatores de risco, os principais fatores de proteção dentro desse contexto familiar que vocês estão incluídos, que as nossas crianças estão incluídos. Então, desde falta de afeto e abandono, a falta de limites, a negação dos comportamentos inadequados, né, a violência familiar, a família disfuncional. Então, a gente tem uma geração de pais que não sabe lidar. A gente também está aprendendo a lidar com essas mídias. E, às vezes, a gente precisa dar um freio de arrumação, né, para que entrar nesse eixo mais saudável do uso das telas. Os episódios frequentes de estresse tóxico, né, o uso de drogas, a falta de suporte e apoio, tudo isso entra como fator de risco. Por outro lado, eu tenho diálogo, respeito, as regras claras de convivência, modelos de referência, o olhar de cuidados, o desenvolvimento de valores éticos, o apoio à resiliência familiar, entram como fatores de proteção aí nesse uso de telas, né? Então, diante de todo esse conhecimento, quais que eram as recomendações da Sociedade de Pediatria aqui em dezembro de 2019? Menores que 2 anos, a recomendação era evitar a exposição. Alguém riscou aí, não fui eu não, hein? Porque eu não sei fazer isso na tela não, mas evitar a exposição. Entre 2 e 5 anos, a gente usar 1 hora por dia,
né? E essa era a recomendação, de 6 a 10 anos, a gente usar de 1 a 2 horas por dia, e de 11 a 18 anos e até a vida adulta, nós, de 2 a 3 horas por dia. E lembrando que sempre, as crianças menores, sempre com supervisão. E colocava, né, nada de tela durante as refeições, desconectar 1, 2 horas antes de dormir. Então, isso eram as regras, antes de tudo isso começar, da pandemia. Com a chegada da pandemia, em maio, a gente veio, foi necessário fazer uma reflexão, porque aí a gente tinha o uso de telas tanto para o desempenho das tarefas escolares, como para a questão de socialização, de aproximação, né? Eu fiquei 10 meses sem ver meus pais, meus filhos ficaram 10 meses sem ver os avós de Aracaju, e o nosso meio de contato é a tela, era o computador, né? Nós ficamos um tempo sem ir na casa dos avós aqui, agora estamos novamente utilizando esse recurso para essa conexão saudável com os avós, com os tios, com os amiguinhos, né? Então, a gente passou de menos telas para boas telas e mais saúde, né? E Miguel, aquele mesmo mocinho que estava ali lendo, que tem umas pérolas no meio da pandemia, me falou esses dias: mamãe, você não gostava nada do computador, né? Mas se não fosse computador, a gente ia estar burro agora, né? Porque a gente não ia ter a escola. Então, esse uso escolar, nas formas educativas, ele foi fundamental nessa pandemia para o desenvolvimento. Mas, né, mesmo sabendo desse lado bom, algumas pessoas vão mudar o comportamento, outras não. Então, o mundo digital é só um reflexo da realidade, né? Então, a gente tem fake news, a gente tem as pessoas perversas, os pedófilos, que vão continuar aumentando, inclusive, o seu poder de destruição. Então, a gente precisa ter esse cuidado, e a Sociedade de Pediatria faz um alerta para que a gente se organize em termos de tempo para a saúde, tempo para relacionamento afetivo, tempo funcional, tempo para a família, tempo para o lazer e tempo para a segurança. Então, na criança existe um tripé em termos de neurodesenvolvimento, a Emília até depois fala um pouquinho mais com vocês, que é a questão do sono, da alimentação e do humor. Então, na primeira onda, na hora que fechou todo mundo dentro de casa, algumas famílias perderam um pouco esse senso de organização. E aí, se eu bagunço o sono da criança, eu bagunço a alimentação e eu bagunço o humor. Elas não conseguem se organizar, e alguns adultos, inclusive. Então, a importância dessa rotina para a criança, da gente tentar passar, né, por todas essas mudanças com saúde, com física e mental, né? Porque a privação de sono no pai, a privação de sono na criança tem repercussão física e mental, né? Então, esse é outro estudo que é mais recente, foi de março de 2020. Por que a gente se preocupa tanto com esse tempo de tela? Olha esse estudo, né? 47 crianças em idade pré-escolar, e esse estudo, novamente, é uma tecnologia ainda melhor do que a ressonância funcional, né? Mas mostrando que quanto maior o tempo de tela, menor a integridade da substância branca nas áreas cerebrais relacionadas à linguagem e às funções executivas. Então, os pediatras não são chatos com as recomendações no consultório, com as recomendações, cuidado com o tempo de tela, cuidado com o tempo de tela, porque a gente sabe que essas repercussões, a gente sabe que para a criança se desenvolver e crescer, ela precisa do contato com o pai, da interação com o pai, com a mãe, com o cuidador, né? Não só a coisa passiva, digital. Eu trouxe 2 artigos aqui de uma pesquisadora que eu gosto muito, né, que eu tive o prazer de assistir aula em 2018 no Congresso da Academia Americana, que é a Jane Hadesky. Ela mostra que nesse estudo, nesse primeiro, 350 crianças de 3 a 5 anos, acompanhadas por 9 meses. E a questão era fazer o rastreamento do uso do smartphone e do tablet. Então, o que eles viram? Que lá as crianças tinham uma média de 115 minutos por dia, entre 3 e 5 anos. E a gente não tinha muita noção do quanto de tempo que essas crianças ficavam. 35% dos pais superestimavam
E 37 superestimavam e 35 subestimavam. Então, o trabalho dessa pesquisadora era desenvolver aplicativos nos aparelhos das crianças para ver realmente quanto tempo que elas ficavam na tela. E aí a gente vê que às vezes a gente se atrapalha, a gente acha que a criança está vendo só 1 hora e já lá se foram 3 horas, né? Então, um dado interessante que ela trouxe era que 12% das crianças pré-escolares ficavam mais que 2 horas nos tablets, nos smartphones, né? E 15% das crianças ficavam mais de 4 horas com uso à noite. Então, e muitas vezes acessando conteúdo para crianças acima de 17 anos. Então, a gente tem que ter cuidado, e esse era o alerta que ela fazia, né? Porque ela estava estudando isso, como que isso era feito. A gente teve lá o dilema das redes, né? Mostrando para a gente da questão da privacidade, e muitas crianças entram aí e recebem as propagandas, os estímulos ao consumo, né? Então, esse é um alerta. Esse outro estudo também é interessante, porque eu gosto dele porque ele é brasileiro, ele é aqui da Unifesp, com 900 crianças em idade pré-escolar, 4 a 6 anos, 55% fazendo refeição assistindo TV, 28% com longos períodos, e essas crianças, a equipe da fisioterapia que estudou isso, mostrou habilidades motoras pobres, inatividade física e redução de horas de sono. Então, tem repercussão. O tempo de tela nas nossas crianças tem repercussão. Né? Isso aqui a doutora Mila trouxe para a gente, eu achei interessante colocar a síndrome do pescoço de terço, né? Se a gente tem isso aqui para o adulto, né, trazendo repercussão para a coluna, imagina numa criança que proporcionalmente a cabeça é maior e a musculatura é mais fraca, é menos desenvolvida. Isso também vai acontecer nas nossas crianças. Eu falei lá da visão, tem um estudo agora com mais de 123 mil crianças chinesas, 123.500 crianças chinesas, mostrando que o confinamento, os lugares fechados, podem propiciar o aparecimento da miopia e o uso de tela relacionado com a progressão, o aumento da progressão, a progressão mais rápida da miopia. Então, são coisas que a gente sempre tem que levar em consideração. Tá? Esse estudo agora, quando eu estava acabando de montar a aula, aparecia outro estudo, viu? Então, é por isso que ficou uma aula um pouquinho maior do que eu gostaria, mas eu acho que a gente tem espaço para discutir. Mas é um estudo publicado agora, no dia 19 de março, né, do Centro de Controle de Doenças Infecciosas americano, que eles avaliaram 1.290 pais, crianças entre 5 e 12 anos. Destes, 46% estavam recebendo as aulas online, 31% estavam no presencial e 23% no modelo híbrido. As famílias de hispânicos, negros e multirraciais estavam mais no online do que as famílias brancas. As famílias brancas conseguiam lá voltar para o presencial. E entre os alunos que estavam em aulas online, eles observaram uma diminuição maior na atividade física, nas atividades externas, claro, no contato físico com os amigos, e alteração com piora do estado mental e emocional. Né? Então, quando a gente compara, a gente vê essa repercussão das nossas aulas online aí na vida das crianças. E as crianças que estavam no modelo híbrido também tiveram uma repercussão, mas não tão evidente quanto que estavam no modelo inteiramente virtual. Então, esse é o fato da criança ir um pouco para a escola e ficar um pouco em casa, parece que foi melhor do que ela ficar só em casa. Pais de criança no grupo online também sofreram mais repercussões na saúde mental, com absenteísmo, com preocupações com a estabilidade financeira e com a saúde mental das crianças. Então, não foi só aqui, foi lá. Esse estudo acabou de ser publicado, é um documento que está aí da Sociedade de Pediatria, agora do dia 30 de março, mostrando a repercussão do isolamento sobre a aprendizagem e comportamento dos estudantes. Vocês não precisam ficar preocupados em ler tudo, mas é um estudo que mostra que... deixa eu só tirar esse apontador aqui, por favor. Que mostra a pesquisa do PISA,
cerca de 26% dos alunos, só 26% tinham boa conectividade, né? E a desigualdade de acesso na rede pública, só 40% dos alunos que tiveram acesso às aulas, né? Então, é uma repercussão grande. E a gente sabe da importância da interação, da brincadeira, né, para o desempenho, para o processo de desenvolvimento e infantil. Então, não pode ser substituído por uma ferramenta tecnológica. Então, a gente precisa usar essa ferramenta. Então, essa pesquisa aqui da Sociedade de Pediatria, com quase 1.000 pediatras, apontou que 8 em cada 10 crianças apresentaram alterações no comportamento, no isolamento, devido ao isolamento social, né? Então, sintomas de tristeza, agressividade, e que a gente precisa ficar atento para não permitir que isso evolua para as formas mais graves, tá? O confinamento, então, a gente viu em todas as classes sociais, né, de crianças com atraso da linguagem verbal. A Tramila vai dar uma aula sobre isso, de transtorno do espectro autista, né, atraso da linguagem verbal e não verbal é um dos sinais do autismo. E muitas vezes o que está faltando para essa criança é exatamente essa interação. Então, numa classe a gente tem isso, na outra classe a gente tem os maus tratos, a violência física, também acontecendo nas duas. Olha, eu não estou falando que isso não acontece na nossa classe, não, isso acontece sim. E agora, a gente precisa ter a atenção em todo, crianças em todos os níveis estão sofrendo, pais em todas as classes estão sofrendo, alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Além dos acidentes domésticos, né, os pais que saem para trabalhar e têm que deixar os seus filhos sozinhos nos cuidados dos vizinhos, então são coisas para a gente pensar de desafios. Mila, eu achei que eu tinha acabado a aula e hoje me sai esse documento da Sociedade de Pediatria falando sem abusos, mais saúde. Então, alertando que 1 de cada 3 internautas são crianças ou adolescentes no Brasil. Então, é fundamental saber quem é o espelho, quem é o modelo referencial durante as diversas fases de crescimento, se são os pais, famílias, ou a tela, ou a rede social, as indústrias de entretenimento, principalmente com os adolescentes, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que saber que as crianças, pelas características de amadurecimento do cérebro, elas são mais vulneráveis, né? E violência e abuso contra as crianças são considerados crimes sem fronteiras. E a gente observou a disparada dos abusos online durante a pandemia, né? Então, são pontos importantes, né, para a gente tentar organizar, balancear, planejar a rotina familiar, incluir os filhos nas tarefas diárias. Eu falo sempre, não tem uma nuvem de Covid que vai cair na cabeça da gente. A gente aprendeu isso ao longo da pandemia. Então, as crianças precisam ter atividades físicas em locais abertos, com segurança, evitando aglomeração, mantendo o distanciamento, mas essa atividade física saudável junto com os pais é importante, conversar sem telas, né? Os pais saberem o que eles estão vendo. E essa alfabetização digital é mais uma das tarefas que nós, como pediatras, como pais, vamos ter que assumir com as nossas crianças. A gente não pode deixar, porque é intuitivo, elas aprendem muito mais rápido do que a gente, mas a gente tem que tomar conta, né? É o nosso papel, essa é a nossa obrigação de pai e de mãe, tá? Esse guia está interessante, ele traz alguns textos, ele explica várias coisas para os pediatras e para os pais, então quem ainda não teve acesso, está disponível na sbp.com.br, e fala, inclusive, como denunciar, né? Pelos telefones anônimos, pelo Disque Denúncia, mas tem também as denúncias online, a gente tem modos de pesquisar o que aquela criança está assistindo, está vendo, isso é muito importante, tá? Isso é de hoje, de agora, 5h20, tá? Vídeo pornográfico exibido para alunos do 6º ano durante a aula online em escola pública do DF. Então, acabei de ver e quis incluir isso aqui para alertar. Isso não é uma realidade só do Distrito Federal, não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do mundo. Então, se a gente não ficar atento, a gente corre o risco, nossos filhos correm risco. E lembram da doutora Jane Radesky, que eu falei? Que falava lá da importância da gente controlar, da gente prestar atenção.
Esse é um podcast que ela fez para a Academia Americana de Pediatria 1 ano depois da pandemia, foi mais ou menos em fevereiro, de janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. E ela, como mãe, como mulher, como pesquisadora, ela falava tudo que ela teve que flexibilizar na vida dela, por isso que eu acho que eu me identifiquei com ela, né? As aulas online não entram como tempo de tela, a gente precisa entender isso. Lembram aquelas recomendações lá da sociedade? As aulas online não vão entrar. Mas, se meus filhos estão ficando o dia inteiro na aula online, na hora que acaba essa aula, eu preciso fechar esse computador. Chega o final de semana, eu preciso que eles tenham tempo livre de telas. Então, ela coloca isso para a gente procurar saber o que seus filhos estão assistindo. A gente tem programas que são bons, educativos, a gente tem programas que são totalmente inadequados para as crianças. Então, com os maiores, a gente precisa conversar o que eles acharam legal, o que eles acharam assustador. Então, às vezes não é o que a gente gosta, né? Meus filhos agora assistem desenhos que eu acho muito chatos, mas eu tenho que assistir. Quando um pai chega lá no consultório e sabe o nome de todos os personagens da Patrulha Canina, né? Do Marshall, da Sky, da Zuma, eu falo, ó, essa criança não está ficando sozinha lá assistindo a televisão passivamente, o pai está assistindo junto com ela. Agora eu estou tendo que aprender nome de Avatar, de mundo de não sei quem, então a gente tem que estar junto com eles. E conversar, conhecer os filhos, esse vínculo com as crianças, não adianta eu querer criar um vínculo com um adolescente, Mila fala melhor do que eu desse assunto. O vínculo a gente constrói de pequenininho, fazendo parceria e amizade com os nossos filhos, né? É desde pequenininho. E outra coisa, não pode o dia todo, não pode na hora da refeição e não pode na hora de dormir. E aqui eu vou dar um testemunho pessoal, né? Nessa pandemia, teve um momento aqui em casa, nesses primeiros 15 dias de março, que eu passei um momento de muito estresse, de muita demanda, e meus filhos me cobraram da mesma forma que eu cobro com eles, que eu não gosto de brinquedo na hora na hora da refeição, na hora da refeição é hora de refeição, é hora da gente conversar, da gente se alimentar, e eles controlam agora meu celular e controlam meu relógio, que recebe ligação e recebe mensagem. Então, foi o jeito, e eu achei isso fantástico, porque eles têm razão. Então, se eu cobro deles, eles têm direito de me cobrar, de tirar. Nós somos os únicos capazes de competir com as telas. A atenção dos nossos filhos, eles vão sempre dar mais atenção para a gente do que para as telas. Então, a gente precisa utilizar essa nossa presença como uma coisa boa. Então, essa aqui é a minha Gabi, vocês viram Miguel, a Gabi é mais tímida, mas com 6 anos, numa viagem, Gabi me pediu um celular, e ela me pedia um celular incessantemente, e eu falava que não, que aqui nessa casa a regra de celular é só com 13, 15 anos, e numa das viagens, aí era a época que a gente podia viajar, em Nova York, ela queria tanto um celular, que ela fez um celular aqui de madeira, vocês estão vendo as teclas, tiramos várias selfies, tiramos várias fotos com esse celular, a gente viaja na brincadeira deles, e assim a gente vai tornando isso saudável. Existem formas saudáveis, esses aí são os desenhos dele que vocês estão vendo. Começaram os desenhos tão diferentes do que esses desenhos que eles estão fazendo hoje, de um desenho que eles gostam atualmente, um tal de Avatar. Não gosto não, mas assisto com eles para entender. Fazer origami, olha quantos origamis eles fizeram, e com isso vão fazendo a coordenação motora fina melhorar. E com isso vão criando as conexões saudáveis para o cérebro dele. Assistem a televisão, meus filhos assistem televisão todo dia. E hoje, no meio da minha aula para os meus alunos aqui, eles vieram me perguntar, mamãe, posso jogar? Posso jogar? Posso jogar? Todo dia a mamãe fala, não, não pode. Sem medo que eles me amem mais ou me amem menos, porque eu falo não para eles. Então, como a doutora Mila já disse uma vez na aula para a gente, para os pediatras, limite é uma forma de carinho. Então, a gente vai ensinando que precisa ter limite, né? E eles também vão trabalhando isso com a gente. Era isso, eu queria ver as perguntas. André, eu vou, antes de começar com as perguntas, eu vou colocar alguns pontos que eu acho que para os pais, né? A gente sabe que tem colegas, inclusive sei que tem um colega nosso oftalmologista, até vou puxar a sardinha aqui e fazer algumas contextualizações, mas principalmente aos pais.
Vejam, nós estamos em um momento diferente. Como a doutora Andréa falou, é uma geração que, pela primeira vez na história, né, da nossa civilização, ela está trazendo um instrumento e está aprendendo a utilizar esse instrumento e muitas vezes ensinando a esses pais, certo? Então, a primeira coisa é que é dever nosso, como pais e como sociedade, proteger essa criança. E toda criança, se você colocar ela em um ambiente para ela explorar alguma coisa, ela não tem a capacidade, muitas vezes, de prever consequências. Então, ao explorar, se você colocar uma criança numa floresta, né? Tem chance de acontecer um acidente, tem chance de acontecer uma coisa, sim, porque ela não tem, por exemplo, ela não sabe que uma determinada plantinha pode ser venenosa, que ela pode cair em determinado local, que não deve chegar em determinado tipo de local e animalzinho e tudo. Então, assim, do mesmo modo, certo? O uso de dispositivo de internet precisa ser vigiado de forma saudável, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que, como pediatras, o que nós queremos para vocês como pais é recomendações saudáveis. E recomendações saudáveis precisam que a gente contextualize o que está acontecendo e, especialmente, mantenha padrões do que é saudável, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que, como a doutora falou, não pode ser todo o tempo. E a gente sempre fala nas aulas que a gente só ensina pelo exemplo. Então, não adianta eu falar para o meu filho não utilizar se eu não paro o meu celular, se o WhatsApp está disponibilizado o tempo inteiro, se eu não tenho momento para ter com família, e isso é complicado, certo? E a gente precisa, por quê? Porque nesse momento a gente está precisando usar os dispositivos, é uma tecnologia que veio para ficar, mas precisa ter padrões de uso saudável. E esses padrões de uso saudável significam ter regras, significam ter vigilância. A gente fazia uma comparação que, se a gente comparar a história da humanidade sempre com o que acontece, há tempos atrás, o que chegou na vida das pessoas dos anos 60? Uma TV. E essa TV, ela tinha um centro na sala. As pessoas sentavam, era no centro da sala, era um objeto até, digamos assim, de um certo modo de adoração por essa família. As refeições eram na hora da novela, era na hora do jornal, depois do jornal, a gente acabava organizando a vida com relação a esse televisor. Mas eu acredito que se eu falar para vocês que você pode colocar no momento que você quiser, no canal que tiver, mas o seu filho não vai ser educado por um aparelho, né? Ele tem que ser utilizado com uma ferramenta de dispositivo. Então, isso significa que é importante que vocês compreendam que existem interesses, muitas vezes, de venda de produto ou de outra coisa quando está utilizando o dispositivo. Então, não pode deixar uma criança sem o aparelho para utilização. A gente precisa dessa moderação dos pais, né, de observação do que está acontecendo. E outro ponto é o tempo de qualidade. Às vezes, a gente fala muito com os pais de recomendação do tempo de qualidade. O tempo de qualidade, gente, basta, às vezes, 15, 20 minutos de uma atividade em família. E quem me conhece sabe que eu sou fã de jogo de tabuleiro, tá? E jogo de tabuleiro, a gente tem, inclusive, lojas aqui em Brasília que você pode alugar, né? Que você pode aprender em jogos. Esses jogos cooperativos ajudam imensamente a questão da família. Então, desde um joguinho de dominó até um jogo rápido de Uno ou qualquer outro jogo de carta ou qualquer coisa similar, já é um tempo de qualidade, já é uma interação. Então, é isso que a gente está trazendo muito com relação à ponderação desses conteúdos, né? Cuidados que precisam ser colocados e a gente precisa contextualizar no sentido que está acontecendo, né? E aí, tem algumas perguntas, mas já vou aproveitar também que está o Cassiano, a gente até ouvindo muito, até na pediatria, síndrome do olho seco, porque a criança fica muito tempo com o olho não permite, né, piscar. Às vezes, a questão até de dificuldade com relação ao músculo, né, da questão ocular, porque fica um pouquinho com dificuldade no foco. Então, tem uma série de consequências. Então, a tecnologia ela pode ser utilizada para um benefício, mas ela precisa ser ponderada de forma correta. Certo, André? Então, já vou começar com algumas perguntas. Tem uma colega, acho que... Não, já foi, já. Tem uma senhora que é a Jéssica, perguntou o título do artigo de Harvard. Eu acho que é do Instituto de Criança, né? Porque estava pequenininho, mas é nessa parte, né, André?
Isso, do da... Child Developing, se vocês colocarem childdeveloped.harvard.edu, vocês vão entrar nessa série que tem, né? Tem tradução já, não é só em inglês, não, já tem, vocês viram, legendado em português. Então, tem uma coisa que fala do estresse tóxico, que é uma coisa que a gente tem trabalhado mais recentemente, né? A descarga de adrenalina constante nessas crianças, levando a alterações cerebrais mesmo, alterações de neurotransmissores, né? Então, a gente pensa nesse estresse tóxico nas crianças submetidas a estresse constantes, como os tiroteios do Rio de Janeiro, a violência, as crianças em zonas de guerra, né? E a gente vai ter que lidar com esse estresse tóxico por um tempo aí na humanidade, né? Tem algumas perguntas, Mila, que perguntaram sobre as aulas, a disponibilidade das aulas, o Eduardo perguntou, elas vão para o canal do YouTube, depois a Andressa, se puder colocar aqui no chat, porque facilita, daqui a pouquinho, hoje ainda não, mas no final da semana a Andressa disponibiliza essa aula para vocês mostrarem, compartilharem, essa é a ideia. Agora eu tenho umas perguntas sobre TDAH, Mila, me ajuda a responder. Essa Armada, né, perguntou, como agir com a criança de 8 anos com TDAH que não consegue acompanhar as atividades hoje virtualmente, mas consegue ficar focada nos vídeos do YouTube? Débora, de forma bem pontual, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, significa na regulação da atenção. Então, em algumas situações que são prazerosas, a criança foca. Em outras, onde é difícil para ela, por exemplo, contextualizar ou abstrair alguns conceitos, fica muito mais complicado. Nas aulas online, se você acompanhar, às vezes tem muita interrupção e às vezes a criança não consegue se organizar. Então, sugiro que, nesse sentido, conversar com o coordenador pedagógico e procurar, às vezes, estratégias online ou salas de recurso que a gente tem na escola que possam auxiliar essa criança a participar das aulas e aproveitamento, tá bom? Vamos lá. A Gisele tem uma pergunta aqui do tempo de tela, né? Mas que a criança não gosta de sair de casa, que seria um sintoma comportamental a ser investigado, né? Se deveria continuar com as atividades e brincadeiras em casa, descobriu a leitura, fica a hora lendo. Então, na aula que a gente teve com o pediatra, eu comentei com a doutora Mila, eu falei, eu muito me preocupo, porque o que a gente tem visto no consultório? Os pais chegam falando que as crianças estão loucas para voltar para as aulas presenciais, que as crianças não aguentam mais as aulas online. Então, esse é um perfil que a gente está tendo de uma demanda que é espontânea, que chega antes de eu perguntar. Mas eu tenho uma população que muito me preocupa, Gisele, de crianças que estão muito confortáveis com o modelo online e que não querem voltar para as aulas presenciais. Nós somos seres sociais, né? Então, na adolescência, a gente tem essa questão de construir as nossas tribos, as nossas referências, as nossas identidades, é muito importante. E são geralmente os adolescentes que os pais falam assim, não, ele está rendendo muito melhor no online, está estudando muito mais. Isso me preocupa, Gisele. Eu acho que não é indicação, né, Mila, como a gente conversou, de se investigar toda criança que está nesse perfil. Mas a gente não dá para deixar um adolescente, uma criança só no mundo virtual. Então, semana retrasada, eu atendi uma pessoa no consultório que falava, eu não consigo tirar ela da frente do computador. Eu falei, consegue. Consegue porque ela só tem 12 anos. Então, você fecha o computador, você desliga o Wi-Fi, não sei, mas dá um jeito, estabelece regras, conversa com essa criança. A gente precisa fazer com que essa criança viva uma vida de verdade, né? Não uma vida só aqui no mundo virtual, que os amigos são fáceis, que veem as mesmas coisas que elas e que gostam da mesma coisa que é dela. Então, essa interação, lidar com os conflitos, faz parte do crescimento. Então, Gisele, não estou falando que tem que investigar, não, porque às vezes é um momento de leitura, é um momento da criança ficar mais trancada, mas a gente tem que achar o equilíbrio. Para a criança é importante esse equilíbrio. E mudar sempre. Quando vocês forem fazer alguma mudança, sempre não pode pegar e tirar uma coisa extremamente interessante e substituir por um nada. Então, estimular, por exemplo, trazendo jogos, ou trazendo atividades físicas, ou trazendo atividades em diferentes ou pequenos desafios, né? De artesanato, música, por exemplo. Eu acho que música é algo que a gente tem que colocar na vida das crianças. É um ensino muito completo, né, e que não é difícil de ser feito, porque tem uma infinidade de instrumentos, desde a voz até outras partes. Então,
usem, né, dos artifícios mais reais, substituam atividades, substituam porque é mais fácil do que a proibição por si só, porque é muito duro, é muito difícil, né? Mila, tem uma pergunta para você. Tem duas, do Thompson e da Roseni. Se tem alguma comparação dos tipos de tela, YouTube, jogos, rede social, filme em família, né? A gente pede esse equilíbrio. Então, muitas vezes o programa, às vezes o domingo, vai ser um filme que a gente faz uma reflexão com as crianças, né? Assistir filmes fantásticos com eles, desde o Harry Potter, que nós somos fãs, né? Até o Extraordinário. O Extraordinário é um filme assim que dá para assistir com as crianças e fazer tantas reflexões sobre as batalhas de cada um, sobre as dificuldades, né? E aquilo que a pesquisadora, que a Jenny Radeski colocou lá, a gente precisa conhecer e saber, mais importante do que, né, não pode YouTube, o que no YouTube está vendo, o que está jogando, né? Controle, cuidado com a exposição das crianças, né? O que elas veem nas redes sociais. Então, existem várias ferramentas de controle parental e aqui em casa quem é o bom de tecnologia é o meu marido. Então, ele que sabe essa tecnologia, tanto de tempo quanto de conteúdo. Existem várias, inclusive dependendo das redes. Por exemplo, o iOS tem um próprio, que é da rede do Mac, você tem outros. Não é difícil de se colocar. Existem estratégias, inclusive, voltadas para pais. Dentro dos próprios celulares, às vezes, você pode colocar e classificar. É importante fazer, sim, controle parental. É importante fazer os tipos de jogos que estão tendo acesso. Existem jogos que relativizam a moral. Então, você tem um determinado jogo, que é determinadas letras, que você faz missões porque você é um gangster fazendo algumas coisas. E isso começa a incutir problemas de valores. Então, a gente tem que ter esse senso crítico. E aí, mais uma vez, ao invés de proibir, substitui por um jogo legal, né? Substitui por uma outra opção. Tragam dilemas para as crianças, coloquem, está correto fazer esse tipo de situação, está correto pegar um objeto que não é meu, está correto fazer derrubar o outro para que eu ganhe uma coisa. Eu preciso que a gente tenha essa discussão, né? Então, é importante que a questão de rede social, eu sempre sou muito crítica. Eu sou principalmente do posicionamento que eu acho que criança não tem que ter rede social. Rede social é para adulto. Por quê? Porque a gente tem uma série de coisas ali. Se você não vai controlar aquela rede o tempo todo, cuidado, né? Mas caso você tenha um controle, tenha uma vigilância, faça de forma moderada, né? Então, isso aí a gente já conversou, né? Com relação à dependência tecnológica, né, e crianças TDAH, olha só, dependência tecnológica é um grau muito mais avançado do abuso de tecnologia, certo? Uma grande maioria das nossas crianças tem abuso de tecnologia, ou seja, o uso não está legal. Com relação ao TDAH, a gente sabe que, às vezes, a criança com TDAH tende a ter algumas áreas com relação mais avidez por tecnologia ou não. É interessante observar esse padrão de comportamento e, se tiver muito difícil, é importante conversar com um profissional, pode ser o próprio psicólogo, o médico pediatra, o psiquiatra, alguma coisa que a gente vai fazendo para tentar ver se tem alguma coisa que está saindo um pouquinho desse eixo. Né? Acho que tem uma pergunta aqui que o Diego está colocando, que eu vou responder, Mila, que é sobre o estudo sobre aspectos semelhantes ao autismo, com baixo contato visual, atraso na fala, mas sem estereotipias. Então, o atraso da fala, o atraso da linguagem verbal, né, Diego, e da linguagem não verbal, que é essa questão de aproximar, que a gente sentiu tanto com as crianças nesse tempo todo, um ano, né, mais isoladas em casa. Foi uma coisa que aconteceu lá no consultório e que eu vejo acontecer também pela dificuldade de estimulação, às vezes, sabe, Diego? Então, a gente observa que as crianças que tiveram a oportunidade de voltar para a escola, esse atraso, né, foi muito... Mas não é só a escola, a gente também pode fazer essa estimulação em casa. Então, é preciso entender que houve uma época que se acreditava que a criança assistia o Baby Einstein, desenhos em outras línguas, estimularia a linguagem, faria com que a criança desenvolvesse a fala. Hoje, a gente já sabe, tem estudos de 2009 para cá, muito bonitos, com contagem de palavras, de quantas palavras as crianças trocam com seus pais.
mostrando que a interação e o desenvolvimento da fala está muito mais relacionado com o jogo de ação e reação, de interação, do que com essa estimulação passiva. Então, a conexão que eu faço quando eu boto a criança na frente da televisão e ela consegue entender uma palavra em inglês, em mandarim, em espanhol, ela não, naquela formação dos circuitos neurais, Diego, ela não persiste. É diferente quando eu interajo, quando eu vou criando uma história, quando eu vou conversando com o meu filho. E é por isso que, desde 2006, tem uma campanha da Sociedade de Pediatria de prescrever um livro, né, de receitar um livro, da gente estimular a leitura. A Academia Americana tem uma parte que ela fala assim, se o pai usa do tablet com um livro que ele vai contando ali, interagindo com a criança, olha, a florzinha, veio uma abelhinha, pousou na florzinha, para uma criança de 2 anos, sabe, Diego, na florzinha amarela, bloom. Então, com essa conversa, eu vou tendo um jogo de ação e reação dos meus circuitos cerebrais, e essa criança vai melhorando tudo isso. Então, na pandemia, a gente teve realmente crianças de 2 anos, para estar começando a juntar palavrinhas, para estar falando aí pelo menos umas 24 palavras, e as crianças não, muitas vezes não estão. Então, independente, sabe, Diego, disso ser uma questão estrutural, ou isso ser uma questão temporária, circunstancial, pela falta do estímulo, pela falta de contato com as famílias, a gente precisa ajudar sim. Então, você colocou já a questão de ajudar essa criança a superar essa dificuldade. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou estimular com a leitura, eu vou diminuir o tempo de tela, eu vou trabalhar mais com esse jogo do inglês serve and return, né? Que é o tênis que eu gosto de você saca, o outro rebate. Então, isso que a gente, independente, né? Independente da gente saber se é ou se não é. Claro, já me acende um alerta aqui, mas eu não posso bater um carimbo, eu vou trabalhar com essa criança para ela superar essa dificuldade. Da mesma forma, as questões comportamentais de depressão, de depressão não, de tristeza, eu preciso ajudar essas famílias a passarem por isso, né? Eu preciso ajudar os pais a lidarem com toda essa ansiedade, essa dificuldade. A gente, como pediatra, a gente não cuida só da criança, né? Mas a gente sabe que para a criança ficar bem, eu preciso de um cuidador que está bem, de um pai, de uma mãe, tá bom? Tem que ter algumas perguntas sobre a questão do tempo de tela, né, e a questão da criança ficar mais irritada, o tempo de tela com transtorno do espectro autista, o tempo de tela com TDAH. Vejam, quando a tela está lá e a criança está brincando, ela está liberando dopamina, que é um hormônio que dá prazer imediato, mas ele cai muito rápido. E isso exige que constantemente essa criança fique hiperestimulando, né, essa tela e tente ter mais prazer com a atividade. O que acontece com o decorrer do tempo, a criança começa a ficar, digamos assim, condicionada a não ficar com tempo livre, digamos assim. Ela não consegue ficar esperando, ela fica o tempo todo querendo fazer algumas coisas. E aí tem estudos e tudo que já mostram que a criança acaba ficando mais impulsiva, né? Ela não consegue, às vezes, ter um tempo de espera adequado e, às vezes, impaciente. Certo? Isso, ao longo do tempo, constrói um padrão de comportamento que pode ser um padrão que não ajuda na vida adulta, certo? Então, o que a gente quer dizer com isso? Ao momento que a gente faz uma leitura, você aumenta áreas do cérebro que estão relacionadas à empatia. Por quê? Porque eu preciso imaginar uma história. Existem estudos mostrando que executar problemas de matemática simples à noite, né, não na hora de dormir, mas até brincando de banco imobiliário ou qualquer coisa parecida, né, aumenta a capacidade da criança com relação a áreas cerebrais. Então, como os desenhos são todos muito rápidos e muito dinâmicos, a criança, às vezes, quando vai para um ambiente que tem que ser a coisa mais parada, ela fica entediada muito fácil. Então, a gente tem que lembrar que a criança é um treino também. Ela tem que ter uma hora que ela fica chateada, porque ela tem que criar alguma coisa. Então, vocês vão lembrar que vocês criaram com caixas de papelão brinquedos fantásticos. A gente brincava de anedônia, a gente não tinha o que fazer, corria. E a gente tem que ensinar essa geração que tem que ter um equilíbrio entre o real e o tecnológico, entre o mental aqui em cima e o sensorial aqui embaixo. Então, se a gente consegue achar esse meio termo, é a chave para uma vida saudável, certo? Então, essa é basicamente a recomendação que a gente tem que ter com relação a tudo isso. Vamos lá, que mais de pergunta, Dainha? Deixa eu ver.
Se o Pedro está falando isso que você acabou de falar, Mila, a questão da gente dar o limite, seu exemplo, né, Pedro? Eu citei aqui, eu precisei que realmente Não minha é rede fácil, de não. apoio me alertasse que eu precisava, e foi fantástico, né? Eu entendi que eles estão entendendo a mensagem, né, de cuidar um do outro, de cuidar da família e de preservar esses momentos. Então, é isso que a gente tem lidado, uma geração de pais que não sabe lidar com as tecnologias, não sabe focar a atenção no que estava fazendo, como é que a gente vai ensinar para os nossos filhos? Então, a gente tem que aprender, né? É um processo para E o todos. processo de aprendizado, estou vendo que tem professores aqui que a gente tem que também elogiar, porque é um esforço hercúleo, né? A gente entende que o ambiente escolar é infinitamente superior, a criança aprende por neurônio espelho, ela está aqui, ela repete o comportamento. E a gente também tem que lembrar de uma outra máxima. Na verdade, a aula ensina a apresentação de conteúdo, mas vai caber à própria criança aprender a estudar também sozinha. E isso é um processo ao longo do tempo. Então, a gente não pode também achar que nenhum dispositivo, que nenhuma aula online ou similar vai fazer com que uma criança imediatamente aprenda algo, até porque eu aprendo experimentando, né? Então, aqui é para uma coisa que eu estou imaginando como é. Aqui é 2D, a vida é 3D, né? Num ambiente que eu preciso interagir. E isso a gente faz vivendo, não experimentando ou imaginando online. E a gente tem que lembrar que, nesse momento, é uma ferramenta importante, mas, como a doutora Andréa falou, e a gente defende muito, não substitui um ambiente escolar, que é muito importante. Deixa eu ver mais o que, né? Eu acho que falamos, né? A Janaína pergunta se existe algum estudo científico relacionando funções executivas e o excesso de tela. Tem Então, mas esse do Harvard tem muita coisa, né? Inclusive isso. no TED Talks tem que é o Christian Christoph, eu acho que é o diretor da JAMA Pediatrics, né? Que é a jornal da American Medicine, né? De pediatria. E ele fala muito sobre isso. Tem um TED Talks, né? Que é o TED Talks, que vocês conseguem ver pelo Netflix ou coisa parecida. Ele fala sobre isso, é bem interessante. Né? Então, tem muita gente falando sobre o assunto. Então, e outra coisa, a gente fala que, né, os videogames, eles são interessantes, ensinar as crianças, né, a vencer fases, a vencer etapas. Então, tem muita coisa boa que a gente pode usar com equilíbrio. O grande segredo, né, dessas tecnologias é a gente achar esse equilíbrio. É que nem uma ferramenta, né? Se a gente pega uma pá, por exemplo, ela pode construir, ela pode cavar, fazer muita coisa boa. Mas se eu usá-la de forma agressiva, eu machuco, posso fazer ferimentos graves. Então, o que a gente precisa é um equilíbrio, né? E esse equilíbrio a gente precisa fazer ele de forma muito mais tranquila, né? Muito mais adequada para que a gente tenha um bom funcionamento. Nós reconhecemos que a tecnologia é importante, mas a gente não pode ser escravo da tecnologia. E sim, a tecnologia tem que servir os nossos propósitos. Eu acho que essa é a grande mensagem, né, André? Exatamente, né? A gente achar esse equilíbrio. O Pedro deu um exemplo lindo aí no chat das bicicletas, dos passeios ao ar livre. Eu sou adepta dessas atividades ao ar livre, então eu acho que as crianças Você precisam faz nível, da mesma forma que eu prescrevo leitura a partir de 2 aninhos, o ritual do sono tem que incluir, né, ler um livrinho, escovar os dentinhos, ler um livro, para essa questão do vocabulário e da fala, também está lá na minha prescrição, atividade física, 60 minutos por dia, as crianças precisam aprender a gostar disso desde cedo, encarar isso de uma maneira como saúde, né? Então, eu acho que é muito importante, Pedro. Parabéns aí o hábito bom da pandemia que chegou na casa de vocês. Né, Andréia, parabéns pela aula, né? Como sempre, o nível técnico é fantástico. É um prazer imenso, né, participar, te ter aqui na Sociedade Falando com os Pais. Parabéns aos pais que vieram procurar informação de qualidade. Vocês estão fazendo exatamente o que a gente quer, que é importante, acessar os conteúdos de qualidade. Então, sempre se remetam às sociedades que fazem formação, Sociedade de Pediatria, nós temos a Pediatria do Distrito Federal, nós temos uma série de coisas. Algumas pessoas estão mandando mensagem aqui, meu gato apareceu, é o Otto, passou aqui, mas não foi. Né? Mas, assim,
Aos pais, né, a gente pretende, na medida do possível, sempre trazer informação para vocês, né, como pediatras, nós estamos também do lado de vocês e dos seus filhos e das nossas crianças e adolescentes, né, Daiane? Exatamente. Gostaria de agradecer ao Dr. Denis, né, pelo espaço para a gente estar conversando com vocês e acessem o Instagram da sociedade, está aberto, né, para as caixinhas de mensagem. A gente tem o site da sociedade. Eu deixei o meu, tenho o meu e-mail também, se vocês tiverem dificuldade em algum acesso, ó, realmente tem alguns materiais que são podem estar ainda com conteúdo fechado, esses que foram liberados essa semana, dia 30, e hoje, talvez ainda não estejam disponibilizados, mas se vocês tiverem interesse, eu estou à disposição para as dúvidas, né, doutor Denis? E a gente vai trabalhando assim nessa parceria que a gente acredita tanto, né, de família, pediatra, lutando aí pela saúde e a qualidade de vida das nossas crianças. Andréia e Mila, na verdade, eu não concedo espaço a ninguém. Eu agradeço a vocês ocuparem os espaços que a gente tem na Sociedade de Pediatria para oferecer ao nosso público o melhor que a gente tem na ciência pediátrica, o melhor que a gente tem para oferecer ao desenvolvimento dessas crianças. Tá? Então, minha gratidão a vocês por tudo isso que vocês têm feito e nos ajudado. Tá? Aí fica só uma última colocação que eu fiz para Mila. Tá? E nós? E o burnout em cima de nós? Eu, você e Mila estamos na tela desde de manhã cedo até agora. Tá? Só que nós temos discernimento. Agora a gente vai desligar, vai desconectar, vai dormir, vai limpar o nosso cérebro de tudo isso então, do dia, depois né? que você Vai adquire a meditar, né, maturidade, doutor-chefe? Vai meditar, né, Mila? E amanhã é outro dia para a gente encarar. Exatamente, meditar e a gente equilibra. Agradeço a todos, uma boa noite, tudo de bom para todos.